Pois muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Verônica Spar, você está no Sparrices e nós estamos então dando sequência na nossa leitura parte a parte de Outlander, A Viajante do Tempo, da Diana Gabaldon. Se você quer acompanhar a leitura do anterior a este, aqui embaixo você vai encontrar o link para o primeiro vídeo, para que você saiba como a leitura tem funcionado até então, tá bom? Então vamos comentar a segunda parte, que é Castelo Leal. Eu tô tentando chegar o mais próximo da pronúncia do gaélico escocês que eu consigo, vocês me perdoem porque é terrível, eu sei. Mas vamos lá. Então, a Claire, ela chega nesse lugar levada ali principalmente por Dougal Mackenzie, e ela é levada à presença, então, de Colum Mackenzie. Para quem não sabe, o clã dos Mackenzie realmente existiu. É o quarto maior clã da Escócia, e a Diana soube explorar muito bem essa questão de poderio, principalmente no desenvolvimento desses dois irmãos, o Colum e o Dougal. Então, ela é levada à presença do Colum. Quando ela chega, ela percebe que ele tem ali a síndrome de Toulouse-Lautrec, né? Hoje em dia tem um nome diferente, é chamada de pycnodiostose, alguma coisa assim, eu vou deixar escrito na tela para vocês. Trata-se de uma doença óssea muito rara, até mesmo nos dias de hoje, no qual, digamos que os ossos, eles meio que se atrofiam. E ela percebe, então, ali que isso tá acontecendo com ele, né? Isso se dá ali por conta de um mau desenvolvimento de algumas enzimas. Ela diz que o que a deixa mais, assim, perplexa é que a presença do Colum em si impõe muito mais respeito do que ela poderia imaginar. Porque, veja, no século XVIII, uma pessoa com uma condição muito rara, muito difícil, uma doença que possivelmente não tinha nem tratamento ali, até porque, como ela mesmo diz no texto, a Toulouse-Lautrec só receberia seu nome muito à frente. Então, ela fica embasbacada que ele consiga se movimentar bem e ainda impor o respeito que impõe, né? E aí ela é levada para conversar com ele, obviamente ele também suspeita muito dela. E ele finge que comprou a história dela, né? A historinha que ela chega lá contando que era viúva, que tava indo pra casa de parentes e foi assaltada. Gente, essa parte não é spoiler porque é uma mentira, tá bom? E eles não acreditam. Então, ele finge acreditar na história dela, fala que vai deixá-la ali por um tempo, pra ver qual é a dela, até que haja a oportunidade de ela ser levada de volta ali a Inverness, no caso ao centro ali, de onde as viagens aconteciam, e ela meio que a recebe, então, em sua corte. E durante esse período que a Claire, ela tá ali, ela começa percebendo alguns costumes do clã, algumas coisas começam ficando mais claras, por exemplo, a identidade do Jimmy Fraser, que finalmente ela descobre quem é. E ela descobre também que ele tinha um valor pela sua cabeça, por isso que eles os escondiam tão bem, e que ele é um sobrinho dos dois representantes maiores ali do clã. Ela descobre que esse peso em ouro equivalia a 10 libras. Hoje em dia pode ser pouco, mas naquela época uma pessoa muito rica tinha em média de 3.000 a 4.000 libras. Então, digamos aí que na estimativa 10 libras era muito caro, principalmente para as famílias precarizadas. Apenas as grandes famílias possuíam as grandes fortunas. Não que isso tenha mudado no mundo de hoje, não é mesmo? E aí ela começa descobrindo também que, para além de tentar proteger a identidade do Jamie, é como se eles quisessem que ele fizesse parte daquele lugar de um jeito que ele não deseja. Veja, o Jamie, ele por nascimento tem dois clãs para si, né? Ele faz parte de duas famílias distintas e elas meio que não se gostavam tanto. Pelo lado de seu pai, ele faz parte dos Fraser. Pelo lado de sua mãe, ele faz parte dos Mackenzie. Ele tem um nome bem extenso, aliás, mas é isso. É um nome bem grande, eu vou deixar aparecendo também para vocês. Então, assim, ele tem bastante, né, linhagem aí. E seria muito interessante, principalmente pela posição do Colum, que ele tivesse um representante forte quando ele não mais pudesse governar o seu próprio clã. E aí a Claire fica tentando entender por que ele não passa esse poderio ao seu irmão, que é o Dougal, porque o Dougal, ele é viril, ele é descrito assim, tá? E ele tá muito bem, obrigada. E ela começa tentando entender o que tá acontecendo ali, por que é tão interessante manter uma pessoa que tem o seu nome meio que na justiça, que é um procurado, como uma potencial sequência de um clã tão poderoso.
ela começa tentando entender como é que essa história ela vai se desenrolar. Essa parte eu não vou contar pra vocês, vocês vão ter que ler ou assistir a série ela dá uma ambientadinha aqui e ali, mas é muito boa também pra entender essas relações parentais, sim, e principalmente essas relações entre os Fraser e os Mackenzie, e as relações familiares do Jimmy como um todo. E ela começa, então, a perceber que a coisa, ela é bem mais complexa do que ela imaginava. Pelo tempo que ela está ali, ela é convidada a ser um habiton. O que que é um habiton? É como se fosse uma médica, uma curandeira do vilarejo. A curandeira potencialmente aceita pela igreja, entendeu? Se o clã aceita, se tá ali na casa do poderio, obviamente ela pode, então, cuidar de toda a sua vila, cuidar das pessoas ali. As provindas de fora, ou aquelas que moravam nas florestas, eram aquelas que, infelizmente, eram perseguidas e queimadas ou julgadas como bruxas. Mas no caso das Bitons, que eram escolhidas para fazerem a medicina para clãs ou para famílias muito importantes, elas podiam ali exercer, então, as suas funções, principalmente para ajudar dentro das vilas que essas pessoas governavam. E ela aceita, porque ela acredita que vai fazer essa função apenas por um tempo, mas as coisas não vão se desenrolar dessa forma. E a Claire vai se ver numa sinuca de bico, ela vai conhecer algumas pessoas muito interessantes, uma delas é Gaylis Duncan. Também vou sugerir que vocês leiam ou que vocês assistam, porque na série ela aparece de um jeito muito interessante, inclusive. Mas um ponto que eu chamo a atenção para vocês dessa segunda parte é que a Claire, nessa observação, ela tem a oportunidade de conhecer muito melhor o Jimmy. E ela percebe que ele não é pura e simplesmente grande e bonito, ele é uma pessoa muito gentil, muito educada, muito estudado, estudioso ainda, ele é muito inteligente, ele realmente tem muitas ligações que fariam sentido que ele fosse, então, um sucessor. Ele tem muita força para comandar homens, para ditar ordens, mas ele também é muito humilde e se rebaixa sempre que necessário. Sempre que ele percebe que as coisas vão sair do controle, ele se coloca na situação de se rebaixar. Inclusive para que as coisas elas não degringolem a outras pessoas. Ele é uma pessoa muito justa. Essas pequenas sutilezas da personalidade do Jim começam chamando muito a atenção da Claire. E ela mesma vai se policiando sobre essa questão de chamar-lhe a atenção, porque não é necessariamente o que ela queria que acontecesse ali, mas tá acontecendo e ela tá tentando controlar isso. E ela a todo momento fica pensando também como vai ser quando voltar para o Frank, como vai ser quando voltar para sua vida que ficou, obviamente, em algum lugar que ela ainda não sabe. Eis que em dado momento há uma comemoração e um cantor chamado de bardo, né, que eram realmente como os cantores de corte eram chamados, ele vai falar sobre uma canção muito mais antiga que conta uma lenda escocesa sobre a travessia em círculos de pedras. E ele vai falar algumas coisas nessa música, e se você tem a leitura ou está fazendo a leitura, preste muita atenção no período que ele vai te dar sobre como essa travessia funciona. A Claire, então, entende que ela estava em algum período de tempo que fazia muito sentido que o Círculo de Pedras a convidasse, a chamasse e isso acontecesse, né? Então, na canção, ele fala exato o período aí que vai acontecer e de quanto em quanto tempo e o que precisa estar acontecendo por ali de ciclo para que esse círculo, ele funcione, digamos que como um portal. Ele vai falando essa história por meio da canção. Então, quando vocês chegarem na parte da canção, por mais que você não goste de ler poesia, tenha dificuldade com textos mais líricos, por favor, preste muita atenção, porque tem informações muito importantes que vão guiar o seu entendimento de como as coisas funcionam em Outlander, daqui deste primeiro livro para todos os demais, tá bom? Então, preste atenção nessa parte. E é isso, minha gente. Eis que vai acontecer alguma coisa aqui com Claire. Obviamente, ela não vai conseguir voltar, tá? E ela vai ser convidada para fazer parte de uma empreitada com o Dougal Mackenzie. Ela aceita ir. E a parte 3 que a gente se encontra na semana que vem chama-se Na Estrada. Algumas pessoas vieram comentar um pouquinho comigo lá no Instagram, né, sobre a leitura que estão fazendo, sobre que acharam um pouquinho complexo as coisas.
Mas eu prometo a vocês que as coisas elas ficam muito mais simples, elas são muito mais fáceis, principalmente quando a gente lê junto. Porque eu tenho uma visão, você tem outra, a minha vai complementando a sua e fica tudo certo, tá bom? A gente se encontra então na próxima semana para conversar sobre Na Estrada. Eu espero que vocês fiquem bem até lá. Um beijo no coração de todos e a gente se vê.